partir do versículo 16. Malaquias 3, versículo 16. Quem achou, diga bem? Amém. Está escrito assim, ó. Então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro. O Senhor atende e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para que tente o Senhor, para que se lembre do seu nome. Posso colocar Deus, pessoal? Glória a Deus. Glória a Deus. Guarde essa palavra, memorial. Repete comigo. Memorial. Mais uma vez. Memorial. O que é um memorial, pastor? Grava isso, que isso é importantíssimo. Um memorial é um livro, um registro que tem no céu, conhecido como livro das obras. Aleluia. Pessoal, grava isso, que isso é muito importante para você entender. O livro das obras é um registro de tudo que você faz, de tudo que você fez, o que você tem feito em prol da obra de Deus. Guarda isso, que isso é importante, hein? Porque isso tem o poder de mudar a história da sua vida. Repete mais uma vez, memorial. Memorial. O que é um memorial? Um registro de tudo que você faz em prol da obra de Deus. Amém? Amém. Guardaram isso aí? Agora abre a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Abre aí, pessoal. Abre aí, por favor. Livro de 2 Reis. Segunda Reis 8, versículo 4. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Segunda Reis 8, a partir do versículo 4. Todos já acharam? Amém. Vamos ler? Acharam, pessoal? Segunda Reis 8, versículo 4. Podemos ler? Amém. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Vamos repetir de novo? Comigo, pessoal? Vamos ler junto? Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Mais uma vez, bem forte, pessoal. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes coisas Que Eliseu tem feito. Posso contar a Deus? Glória a Deus. Você crê que essa palavra é escrito por Deus, é a obra de Deus? Quem crê? Pode levantar a mão pro alto? Bem alto. Quem crê que isso aqui é a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus? Você crê? Amém. Se você crê, dê uma linda salva de palmas bem forte para Jesus. O mais forte que você puder. O mais forte, não pare e glorifica Ele. Meu Deus, receba a tua palavra, meu Pai. A tua palavra inspiradora. Vai glorificando, vai aplaudindo. Aqui, Senhor, o povo glorifica o teu nome. Aqui, meu Pai, essas pessoas creem, meu Pai, que a
sua santa palavra, elas aplaudem, porque ela crê nas santas escrituras, Senhor. Então abençoa esse povo, faça o teu nome, meu Pai, ser reconhecido, que milagres extraordinários venham acontecer, meu Pai, através da sua palavra. E se você crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso é importante você entender, pessoal. Pessoal, uma coisa importantíssima. A coisa mais cara e mais importante que uma pessoa pode ter chama-se conhecimento. Você sabia disso? O conhecimento, ela tem o poder de mudar a história de vida de qualquer pessoa. Verdade, Jesus. Qualquer pessoa que adquire conhecimento, a vida da pessoa se transforma. Então observa que todas as pessoas que concluem uma faculdade, que vai para uma faculdade, ela vai fazer o que na faculdade? Adquirir conhecimento. E para ela adquirir conhecimento, ela tem que pagar. E é caro. A minha esposa, ela é a prova viva disso. Ela fazia 5 anos que ela está cursando uma faculdade de Direito. O que ela está fazendo lá? Adquirindo conhecimento. Para adquirir esse conhecimento, ela tem que pagar. Todos os meses. Durante 11 anos. Ela está quase terminando. E quando terminar, ela vai concluir o quê? Todo conhecimento para poder mudar a história da vida dela. E a vida dela não mudar isso. Mas ela teve que pagar um preço para isso. Vocês compreendem? Então, as pessoas são destruídas porque a Bíblia diz que lhe falta conhecimento. E o diabo, quando ele pega uma pessoa despreparada, uma pessoa leiga, inculta, o que ele faz? Ele escraviza a vida dessas pessoas. Ele massacra. Ele destrói. As pessoas são destruídas porque falta conhecimento. E aonde a pessoa se liberta, aonde a pessoa adquire conhecimento para contar a história da vida dela? Dentro de uma igreja. E a hora mais importante de uma igreja não é o louvor, é a hora da palavra. Amém? Porque é através da palavra que você vai adquirir conhecimento. E quando você passa a adquirir esse conhecimento tem o poder de mudar a história da sua vida. Aleluia. E o diabo odeia isso. O diabo não quer que as pessoas estejam dentro da igreja. Porque eles querem a pessoa leiga. Ele quer escravizar, ele quer aprisionar. E quando você vem para a igreja com a vida toda destruída, no fundo do poço, e quando você passa a entender que Jesus morreu para te libertar, para te salvar, para mudar a história da sua vida, você não aceita mais nada que o diabo venha lhe proporcionar. E você faz algo extraordinário. Você toma posse daquilo que é teu por direito. Jesus te deu vida e vida com abundância. Vocês compreendem isso? E quando você passa a ter esse direito na sua vida, você passa a exigir, não aceitar. Aí, a partir disso, a sua vida começa a mudar. Amém, Jesus. Estamos falando de Eliseu, de um homem de Deus, um homem que era sucessor do profeta Elias. E a Bíblia diz, para ele ser sucessor de Elias, ele teve que abandonar tudo. Eliseu era um homem rico, filho de um fazendeiro.
Ele abandonou o luxo, ele abandonou a riqueza para se tornar servo do profeta Elias. E como servo, sabe o que ele fazia? Ele fazia tudo para agradar o profeta. Ele cozinhava, ele lavava as louças, ele fazia comida, ele lavava a roupa, inclusive a dele e as roupas do profeta. Ele era servo, porque ele estava sendo preparado para ficar no lugar do profeta Elias. E ele teve que se rebaixar. Alguém louco para segundo a Deus? Glória a Deus. Ele teve que se humilhar. Ele teve que se desprender do seu eu. E ele teve que servir. E a Bíblia diz que um certo dia o seu discípulo Geazi estava lá falando com o rei. E o rei tinha um grande respeito, uma grande admiração pelo profeta Eliseu. E ele queria saber o que Eliseu tinha feito, os milagres, os acontecimentos. Porque ele gostava de ouvir os testemunhos extraordinários que Deus realizava através da vida do profeta Eliseu. E Geazi começou a contar. Teve um dia, ó rei, que nós estávamos indo para uma cidade, e nessa cidade existia uma mulher muito rica, uma sunamita. E a gente não era valorizado naquela cidade. As pessoas daquela cidade não valorizavam o profeta. Só sabia pedir oração. E nós dormíamos no relento. A gente não tinha nem um teto para se abrigar. Ninguém chamava a gente para dormir nas suas casas. E quando dava alguma coisa para a gente, era pão com água. E a gente dormia várias vezes no relento, no sereno. Tinha que botar uma pedra para fazer de travesseiro. Mas essa mulher rica, ela prestou atenção no profeta. E ela dizia: esse homem que passa por aqui, ele tem algo diferente. Eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Aleluia, Jesus. E combinou com o marido, pediu autorização: marido, vamos fazer algo para agradar esse homem. Ninguém valoriza o profeta. As pessoas só usam os profetas. Perdem a oração. Ora por mim, profeta. Jejua por mim, profeta. Vai na minha casa. Profeta, faz isso. Mas ninguém quer saber o que o profeta está passando. Se o profeta tem comida dentro da sua casa. Se o profeta pagou o aluguel da igreja, a conta de luz, a conta de água, ninguém quer saber. Mas na hora de buscar o profeta, de ligar para o profeta, todo mundo sabe. Meu Deus! Mas na hora de valorizar, ninguém valoriza. Adeus. Mas essa mulher queria valorizar, Glória a Deus. porque ela via algo diferente na vida de Eliseu. Aleluia. Amém, Jesus. E ela disse: vamos fazer um quartinho para ele. E nesse quartinho vamos botar um candeeiro, uma cama, uma mesa. E quando ele chegar, tem um lugar para ele descansar, tem um lugar para ele dormir, tem um lugar para ele tomar um banho, se alimentar de verdade. Vamos fazer isso. O marido na hora aceitou. Meu Pai. E um belo dia, quando o profeta
passava por esse local, ela chamou ele e disse: profeta, eu preparei algo para te agradar. E ela levou Eliseu e Geazi até o quartinho. E Geazi contando isso para o rei. E quando o profeta Eliseu entra naquele quarto, ele vê o carinho, aquela família o recebera, coisa que nunca ninguém tinha feito isso por ele. O que dava para o profeta era pão com água para ele comer, somente isso. Nunca ninguém se preocupou com o profeta, nem com o seu auxiliar, nunca. E Eliseu, quando entra no quartinho, ele se emociona. Ele vê o carinho, cama arrumadinha, coberta limpinha com cheirinho de couve. Glória. Ele olha o candeeiro para ele poder acender a luminária, estudar a palavra, toalhinha limpa, um travesseiro, uma coberta, e mais tarde uma comida quentinha, que só comia pão e água. Ele se emociona. Aquela mulher via que o profeta fazia parte da obra de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você sabia que o pastor representa a obra de Deus? Você sabia disso? Você sabia que o seu pastor tem que ser valorizado? E a maioria das pessoas dentro da igreja não valoriza o homem de Deus. Você sabia disso? E além de não valorizar, ainda falam mal, ainda desrespeita, zomba, faz fofoca, critica, humilha. E por causa disso, milhares de pessoas dentro da igreja estão com a vida amarrada. Porque quando a pessoa despreza o pastor e a sua casa, a sua família, essas pessoas que estão desprezando, maltratando, entristecendo o coração do pastor, elas trazem maldição para as suas vidas. Pessoas que se levantam, botam o dedo na cara do pastor. Isso acontece muitas das vezes. Fazem fofoca, intriga, falam mal da esposa do pastor, dos filhos do pastor, falam mal do pastor em roda de fofoca, até mesmo do lado de fora da igreja. Verdade. Trazem maldição para a sua vida. Essa mulher não. Ela valorizou, ela fez algo que nunca ninguém tinha feito. Isso impactou tanto a vida do profeta que ele queria abençoá-la. Geazi chama essa mulher porque eu quero abençoar a vida dela. Porque se você não sabe, hoje você vai saber. O pastor, o profeta da sua igreja, ele tem a chave, ele liga, e quando ele ora, e quando ele liga na terra, é ligado no céu. Aleluia. Você alegra o coração do teu pastor, e quando o pastor se alegra da igreja, quando ele liga na terra, imediatamente é ligado no céu. Glória a Deus, aleluia. Porque o pastor tem a chave. Verdade. Poucas pessoas sabem disso. Se as pessoas soubessem, jamais elas falariam mal do seu pastor, desobedeceriam o seu pastor. Jamais. Eliseu ficou tão feliz que só recebia pão velho. Nunca ninguém tinha feito isso. Mas a mulher era rica, tinha de tudo.
A mulher falou: não precisa não, Deus tem me abençoado demais. Ele não ficou satisfeito. O que eu posso fazer, Geazi? Meu Senhor, lembrei. Ela é estéril, meu Senhor. Ela não pode gerar filhos. E durante anos ela desejou isso. Mas ela nunca conseguiu engravidar. O maior desejo dessa sunamita era poder dar à luz uma criança, porque ela tinha uma maldição na vida dela, que não deixava ela gerar. Alguém está me ouvindo? Posso ouvir a Deus? Glória a Deus. E somente o profeta, somente o líder da sua igreja tem o poder de quebrar a maldição. Verdade. Tem o poder de te abençoar. E Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra para você. Amém, Jesus. Se você entender essa palavra, escuta. Que eu comecei a falar sobre memorial. O que é o memorial? Tudo o que você faz pelo reino de Deus, pela obra de Deus. E o pastor faz parte do reino de Deus. Você glória a Deus? Glória a Deus. E ela levantou o memorial. Ficou registrado isso. E o profeta, ouvindo isso, ele falou: chama lá. Ela veio novamente, pela segunda vez. E o profeta falou: mulher, ainda este ano, xalabacanta, Amém, Jesus. abraçarás o teu próprio filho. E quando o profeta disse isso, ela começou a chorar, porque ele tocou no ponto que ela mais sofria, a vergonha que ela tinha. Ela: meu Senhor, não minta para a tua serva. Assim diz o Senhor. Quando o profeta diz isso, ele ligou, porque ele tem a chave. O profeta tem a Chave. Quando ele ligou na terra, foi ligado no céu. Amém, Jesus. Glória a Deus. E quando ele foi embora, retornou, ela estava grávida. Glória a Deus. Aleluia. Em lágrimas. Em 9 meses, a esterilidade, a maldição foi quebrada. Meu Deus. E ela gerou um filho. Pelo memorial que ela levantou. Coisas que nunca ninguém tinha feito. Eita Deus. Aleluia. A pergunta é: você tem levantado o memorial? O que você tem feito pelo reino de Deus? Eita Deus. Fala tudo. Você tem valorizado os seus pastores? Você tem se preocupado se o pastor está comendo, se está bebendo? Porque ele que zela pelas vossas vidas, aonde terão que prestar conta. Você sabia disso? No livro de Hebreus. Você tem se preocupado, saber se ele está dormindo bem? Pastor, alguém aqui já perguntou se o senhor já conseguiu pagar o aluguel da igreja? O senhor já conseguiu pagar a conta de luz? Conta d'água? Porque ninguém sabe o que o pastor está passando. Noite sem dormir, preocupado. Você tem levantado o memorial? O que você tem feito? Será que tem algum registro com o teu nome? Deus. Se Deus abrir o livro das obras, o teu nome vai estar registrado lá? Deus Santo. Ou a pessoa daquele tipo de pessoas que não valoriza o seu pastor nem a sua igreja? Ou talvez aquele pior tipo de pessoas que falam mal do seu pastor? Olha aí.
Igreja, tem muitas pessoas que estão com a vida amarrada, amaldiçoada. Principalmente aquelas pessoas que saem de igreja. Aí a pessoa pergunta, você saiu da igreja por quê? Ela fala, não, pastor, tá isso e aquilo, aquilo, outra. Sabe como é que é as coisas, sim ou não? Aí vai para outra igreja. E a vida não muda. Você não sabe o mal que a pessoa traz para a vida dela. Quando você se ajunta para falar mal da sua igreja, mal do seu pastor, mal da mulher do pastor, mal dos filhos do pastor, você não sabe a maldição que a pessoa contrai para a sua vida. E não adianta a pessoa trocar de igreja, porque não é a igreja que vai mudar a vida de ninguém. Igreja não muda a vida de ninguém. O que muda a vida é a obediência à palavra, o carinho, o respeito, a admiração, o memorial que você tem levantado pelo reino. Uma vez, numa igreja metodista, ela tem muitos pastores itinerantes que vêm passando, fica um tempo, vai, entra outro e assim vai, como a Mundial, como a Universal. E veio um pastor da África, pastor negro, ele, a esposa e 2 filhos. E a igreja não aceitou esse pastor porque ele era negro. Meu Deus. E chamava ele de macaco. Ridicularizava o pastor. Eu falo na igreja. Uma igreja grande, uma igreja próspera, uma igreja de pessoas bem-sucedidas, empresários, lojistas. E quando ele chegava, as pessoas falavam, já chegou o macaco, a macaca e os macaquinhos, que eram os filhos dele. Eles eram africanos, eram todos negros. E o pastor sentia a rejeição. E essa igreja magoou o pastor. Ele chorava. E ele pediu para trocar de igreja. E quando ele saiu da igreja, uma maldição veio sobre aquela igreja. Espíritos de miséria, de loucura, de doença. Entrava pastor, saía pastor, e nenhum pastor conseguia reverter essa situação. Porque magoaram, entristeceram o homem de Deus e a sua família. Vocês compreendem o que eu estou falando, pessoal? Um amigo que eu tinha, o apóstolo Márcio André, ele chega nessa igreja, ele vê um peso, ele fica falando a fama, mas ninguém sabia por que a igreja estava assim. A igreja estava debaixo de maldição, porque se levantaram contra o homem de Deus, desprezaram o ungido de Deus. E ele orando a Deus, Deus revela a ele. E quando ele traz essa mensagem para a igreja, que as pessoas tomam consciência do mal que ela fez, o Espírito Santo se apoderou da igreja naquele exato momento e o povo começou a chorar. Choraram, balbuciaram. Foi um choro de dor e de arrependimento. Mas não acabou por aí. O apóstolo falou: a igreja tem que fazer algo. Eu vou procurar esse pastor, não sei onde ele está, mas vou procurar. E vou levar um pedido de perdão para ele, de toda a igreja. E junto com o pedido de oração, de perdão, não somente isso, nós vamos apresentar uma oferta. Todo mundo aceitou.
passou os envelopes. E ele começou a procurar onde estava o pastor. Ele tinha saído do Rio de Janeiro e ele estava lá no estado de Minas Gerais, uma cidadezinha bem pequenininha, uma cidade bem carente. E ele falou: eu já sei onde eu estou. Para ele poder, somente ele tem o poder de liberar uma palavra de perdão, para que essa maldição que se levantou na igreja seja quebrada. Porque não foi o pastor, não foi o profeta que liberou a maldição, foi o próprio Deus. Vocês compreendem, igreja? Amém, Jesus. E quando ele arrecadou a oferta, deu aproximadamente R$25 mil de oferta, porque o povo reconheceu o seu erro, reconheceu a injustiça que tinha feito com aquele pastor. Pegou aquela oferta da igreja, foi até Minas Gerais, encontrou o pastor lá com a família dele, e quando ele tocou no assunto, para você entender, já tinha se passado 4 anos, o pastor chorava. E ele, representando a igreja, em nome da igreja, ele pediu perdão do pastor, a família dele, quando ele chorou. E ele apresentou a oferta. O pastor fez uma oração. E quando o pastor fez aquela oração com todo o Rio de Janeiro, a maldição que estava sobre a igreja foi quebrada. E a igreja começou a produzir isso. Alguém me ouve, pessoal? Glória a Deus. Isso é algo sério, pessoal. Vou perguntar de novo. Você tem levantado o memorial? Você tem honrado o seu pastor? Ou se o seu pastor só serve para orar por você? Ou você só preocupa o seu pastor quando é para resolver algum tipo de problema? A Sunamita fez algo que nunca ninguém tinha feito. Sabe o que é isso? Ela mexeu com o coração do profeta. E ela teve uma criança. E o rei ouviu. A criança cresceu. A criança tinha 8 anos. Eu tinha crescido. E era um rapazinho. Um belo dia, a criança sai com o pai para trabalhar. Pega uma insolação, porque ficou muito tempo no sol, começa a passar mal. O pai, preocupado, manda levar ele de volta para a mãe. E ele fica em casa, doente, gemendo. E o pior aconteceu. A criança morreu. A criança morreu. Mas aquela criança não era uma criança comum. Aquela criança era fruto de uma promessa. E a promessa que Deus faz não morre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A promessa que Deus faz quando é feita debaixo de um memorial permanece Para sempre. para sempre. Glória a Deus. Ela pega a criança morta. Ela não chora, não entra em desespero. Ela vai até um quartinho e coloca a criança em cima Da cama do profeta. Sabe o que representa a cama? Mesa. Representa o altar. Por isso que a Bíblia diz que você não pode se sentar na roda dos encarnecedores na mesa. É o altar, é santo, a cama. A cama do casal não é para você deixar ninguém deitar. A cama é somente do casal, mais de ninguém. A não ser se você tiver filhos que moram com vocês, depois que casou, saiu de casa, não deita na tua cama não, porque a sua cama é santa, o seu leito, no altar. Deixa a criança lá e vai procurar o profeta. O pai pergunta: aconteceu alguma coisa? Ela pergunta: está tudo Bem. Porque somente o profeta tinha o poder de resolver o problema que ela estava Passando.
Porque ela sabia que o profeta tem a chave. Glória a Deus. O profeta tem? A chave. Meu Deus, Deus. Alguém está pegando isso? Amém. Aleluia. E ela tinha levantado um Memorial. Glória a Deus. Guarda isso. E ela vai procurar o profeta quando ela está vindo. O profeta está no Monte Carmelo, orando, clamando a Deus. Geazi vê, Eliseu, lá vem a sulamita. Vai lá ver se aconteceu alguma coisa. Geazi correu no meio do caminho. Aconteceu alguma coisa, sulamita? Ah, não, está tudo Bem. porque somente o profeta tem a chave. Glória a Deus. Somente o profeta tem a chave. Glória a Deus. Quando o profeta liga na terra, ele cai no céu. Glória a Deus. E quando ela chega diante do homem de Deus, ela começa a chorar. Meu Deus, Deus. Aí ela abre o seu, Coração. ela abre o seu. Coração. Quem você está contando seus problemas? Meu Deus. Olha aí. Quem você está falando da sua vida? É com alguém que tem a chave? Meu Deus. Você não pode falar dos seus problemas da sua vida para qualquer pessoa. Espírito Santo. Só quem tem a chave que tem o poder de mudar a história da sua vida. É por isso que você tem que valorizar o homem de Deus. Você tem valorizado o seu pastor ou a sua pastora? Aleluia. Você tem obedecido? Quando o pastor fala para não faltar, você vem ou você falta? Deus. Você tem valorizado? Eu ficava numa igreja em Belfor Roxo, do lado, parede com centro de macumba. A igreja é pequena, o centro de macumba é enorme. Meu Deus. Essa glória é Deus. O pai de santo sentado na cadeirinha. Apóstolo, uma vez tinha uma briga lá. Eu estava evangelizando na porta da igreja, falando um ponto de fé. O pai de santo lá sentado na cadeirinha dele, aquelas cadeirinhas que ficavam para baixo e para cima, aquelas cadeiras caríssimas. Sabe por que ele estava brigando? Eram duas mulheres. Porque uma queria limpar o centro e a outra queria limpar também, mas a outra não queria deixar. Brigando para limpar o centro. Olha aí. Meu Deus. E quando eu falava, alguém aqui pode ajudar na limpeza da igreja? Ninguém levantava a mão. Eu lavava o banheiro da igreja, eu limpava a igreja, eu varria a igreja sozinho. Eu abri a igreja às 7 horas da manhã, só saía às 10 horas da noite. Ninguém levava um pãozinho com manteiga para mim. Meu Deus. Nem perguntava se eu tinha almoçado, se eu tinha lanchado, não estava nem aí. Agora o pai de santo, eu com muita fome lá, eu olhava aquele cheirinho, fazia questão, suquinho, uma comida recheada que o pessoal levava, paizinho na mão. Meu Deus. É desse. O pastor não tinha valor nenhum, eu me sentia desvalorizado. Mas na hora de ir lá pedir oração, te pedir para ir na casa orar, eu tinha que fechar a porta da igreja e ir lá. E ninguém perguntava, pastor, o senhor almoçou? Pastor, o senhor tomou café? Pastor, o senhor lanchou? Não. Aí eu comecei a reclamar. Só depois que eu comecei a reclamar que o povo começou a me valorizar. A situação mudou. Mas precisou eu reclamar. Aí eu falava, o filho do diabo é mais honrado, mais valorizado do que eu que represento o Senhor nosso Deus.
Se eu sou o seu pastor, aonde está minha honra? E por que o povo não está sendo abençoado? Porque não tem levantado o memorial, não tem honrado a obra de Deus, o livro das obras, muitas das vezes não tem nada escrito, porque as pessoas só querem participar de cultos, devolver um dízimozinho e ir embora para suas casas, não fazerem mais nada, como se toda a responsabilidade estivesse nos ombros do profeta, mas a responsabilidade é de todos. E essa sunamita reconheceu isso, e ela chorou. Ela disse: meu Senhor, eu disse para o Senhor não me enganar em relação ao filho, porque a promessa que me foi dada está lá em cima do altar, morto. Mas a promessa de Deus não morre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O profeta falou: Geazi, vai lá, leva o meu cajado, vai lá. E ela falou: meu Senhor, não vou embora se o Senhor não for comigo, porque o único que tem a chave é o Senhor. Meu Deus. O teu ajudante pode até ser um homem de Deus, mas ele ainda não recebeu a chave. Espírito A Santo. chave o Senhor recebeu do profeta Elias. Glória a Deus. Só o Senhor tem a chave. Eita, forte, Jesus. E quando o Senhor liga na terra, é ligado no céu. Meu Deus. O Senhor me deu a promessa, e somente o Senhor não pode deixar a promessa morrer. Glória a Deus. E o profeta foi, mas o ajudante, o Geazi, foi na frente. Chegou lá e viu, a criança não respirava. E ele falamos para o rei: a criança estava morta, o coração não batia. Ele voltou e falou: Senhor, está morto, tem mais jeito não, o Senhor morreu mesmo. Morreu. Toquei lá com o cajado, nada aconteceu, está mortinho, geladinho. Mas o dono da chave estava lá. Eita. E quando ele chega e fala: fica aí, ele entra, ele fecha a porta, a janela, ele vê a criança em cima do altar, em cima da cama do altar, e a Bíblia diz que ele faz uma oração, ele clama a Deus, e ele abre os braços da criança, ele coloca a testa dele na testa da criança, o nariz no nariz da criança, as mãos na mão da criança, aquece a criança. Faz isso a primeira vez, a segunda vez, quando é a terceira vez, a criança ressuscita. Aleluia. Aleluia. Ele pega a criança que estava morta, agora viva, e ele fala: mulher, a promessa não morreu. Glória a Deus. Aleluia. Você não sabe o poder quando você levanta o memorial e você alegra o seu nível espiritual. Amém, Jesus. Uma igreja bem-sucedida, uma igreja transbordante, uma igreja abençoada, é uma igreja que honra o seu pastor, o seu profeta, que valoriza, que faz de tudo pelo reino, que abençoa a obra de Deus. Amém, Jesus. Esse é o segredo de uma igreja abençoada. Esse é o segredo. E o rei, maravilhado com esse testemunho, ele fala: o que aconteceu com essa mulher, Geazi? Meu senhor, Deus avisa o profeta para avisar para essa mulher sunamita, olha o privilégio, que havia um migrador, um cortador, um devorador
destruidor sobre a terra. E havia uma grande miséria que ia abalar todo aquele estado. E ela precisava sair de lá, ir para outro lugar, ir para outro estado, para não sofrer, para não padecer. E essa crise, essa fome ia durar 7 anos. E ela foi. Geazi contou para o rei. E eu não vejo ela desde então, meu Senhor. Ela foi. Deixou o caseiro tomando conta da fazenda. E foi com o seu esposo, com a sua família, com o seu filho, para outro estado. Saiu do Rio de Janeiro e foi para São Paulo. Estou conjecturando para você entender. E permaneceu lá por 7 anos. Mas a Bíblia diz que quando ela volta, depois de 7 anos, a terra dela estava habitada pelo MST, um movimento satânico, diabólico, criado pelo PT. É uma praga. MST. Estou conjecturando para você entender. Tomam a terra dela, matam os caseiros, se apropria de algo que não são deles. E aí começa a plantar, começa a criar gados. E quando ela retorna para a sua terra, para a sua propriedade, olha que abuso! Ela é proibida de entrar na sua própria terra, porque eles se sentiam donos. Ela se sente lesada, injustiçada. E aonde ela vai? Ela vai até o rei para pedir justiça. E quando ela vai até o rei, quem estava lá contando o caos dela? Geazi. Não é coincidência. Não é coincidência. Ela chega exatamente na hora que Geazi começa a contar o caso, termina. E ela entra no meio da conversa. E quando ela entra, ela começa a relatar. Geazi, olha, meu rei, é essa mulher do qual eu estou contando, essa é a Sunamita. E esse rapaz que está com ela, quem é? Ela falou, esse aqui é meu filho. Esse aí é o rapaz que morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Quando o rei ouve isso, ele fica estagnado. E ele fala, o que aconteceu, senhora? Ela fala, roubaram minhas terras, se apropriaram delas, Senhor. Não estou deixando eu entrar. E a Bíblia diz que o rei pergunta, tudo isso que eu ouvi é verdade? Sim, meu Senhor. Isso tudo que o Senhor ouviu é verdade. Esse é o filho, que era uma criança, foi esse que morreu? Foi esse mesmo que morreu. Hoje ele é um adolescente. É esse exatamente que morreu, que foi ressuscitado. É esse exatamente que está aqui comigo. Posso falar a Deus, igreja? Glória a Deus. E o rei fala, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? E a Bíblia diz, amém? Amém. Aqui no versículo 8, no versículo 5, e sucedeu que contando ele ao rei, como vivificaram o morto, eis que a mulher cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa, pela sua terra. Então disse Geazi ao rei, meu senhor, esta é a mulher e eis do seu filho, a que Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco. Posso mudar Deus? Glória a Deus. O rei lhe deu um Eunuco. para ir até a casa dela, com autoridade do rei, para fazer o quê? Justiça. E por que o rei fez isso? Por causa do memorial
que ela levantou Glória a Deus. em prol da obra de Deus. Meu Deus. Quando você investe na obra de Deus, você não perde, você só ganha. O Verdade. segredo de um homem e uma mulher bem-sucedida é investir no reino de Deus, é investir na obra de Deus, é ser um provedor do reino. Glória a Deus. Mas infelizmente, o diabo, Satanás, de uns anos para cá, ele criou algo da boca de muitos pastores chamado teologia da prosperidade. Falando mal do dízimo, da oferta, e por causa disso endureceu o coração de muitas pessoas dentro da igreja, pastores usados pelo diabo, alegando que por causa disso muitos pastores ficaram ricos. Tem pastor pilantra na igreja, sim ou não? Tem canalhas, tem ladrão, mas todos eles irão prestar conta Diante de Deus. todos. Eu vou prestar conta, o apóstolo, a bispo, minha esposa, todos nós, eu, você, todos nós vamos prestar conta para Deus. Mas por causa dessa teologia, dessa praga, endureceu o coração das pessoas. Eu tenho 20 anos que eu estou na obra de Deus. O começo da obra era maravilhoso. As pessoas ofertavam. Eu morava na igreja sozinho. Eu era pastor solteiro na época. As pessoas faziam comida para mim, levavam comida para mim, lavavam minha roupa, limpavam. Tinha grupos de pessoas para evangelizar, para limpar o banheiro, para lavar a igreja. Depois, eu pedi oferta, as pessoas davam. Levavam o meu de oferta para afamiliar seu patrocinador. As pessoas ofertavam, as pessoas dizimavam, gostavam disso. A igreja não sofria. A igreja, as contas eram pagas todo um dia, sobrava dinheiro, era uma bênção. A partir de alguns anos para cá, por causa dessa praga, dessa teologia da prosperidade, que muitos pastores começam a pregar contra o dízimo e oferta, contaminaram milhares de pessoas. E as pessoas hoje em dia não estão mais querendo abençoar a obra. O pastor chega a se humilhar, chega a mendigar, sabe? O pastor fica mendigando na igreja para ele poder pagar o aluguel da igreja, para ele poder pagar a conta de luz e de água. Como isso pode acontecer por causa desses pastores endemoniados que pregam contra coisas santas? Quem somos nós para julgar? Deus precisa de juízes? Ou Deus não sabe quem é, quem não quer, quem é, quem não? Estão fazendo coisas erradas? Porque no dia do juízo, todos eles que estão cometendo erro vão prestar conta com Deus. Ou você pensa que não? Deus não precisa de juízes. Isso atrapalhou a obra. E a igreja está sofrendo, igreja. Não está sendo fácil pastorear a igreja hoje não, aposto que diga. Quantas noites sem dormir ele passa preocupado? Porque eu sou pastor, eu sei o que eu estou falando. Quantas noites sem dormir? Porque se a igreja fechar, para onde vocês vão? E tem que ficar orando, jejuando, clamando, se humilhando. É horrível isso, é horrível. E as pessoas com o coração duro. E tem umas que saem falando mal. Pô, pastor, você sabe pedir dinheiro, você sabe pedir oferta, mas o pastor está pedindo porque eles estão precisando. Se não estivesse precisando, ele não teria pedido tanto, se humilhando, porque isso é humilhação. Porque isso não era nem para ser pedido. A pessoa tinha que ser voluntária para dar. Dar de coração.
Aleluia. Porque da maneira que você dá, você recebe. Deus poderoso. Porque quando você começa a abençoar a obra de Deus, Deus começa a retribuir. Aleluia. Deus te abençoa mais do que você possa imaginar. Glória a Deus. Dá e dá-se-vos-á de maneira rica e abundante, transbordante. O pastor tem que fazer a obra feliz. Se o teu pastor não é feliz, a igreja sofre. A igreja tem que ter isso, alegrar o coração do seu pastor. A Sulamita morreu, igreja, mas por causa do memorial que ela levantou, até hoje ela é lembrada. Meu Deus. Porque o memorial dura para sempre. Mesmo se você que levanta memorial, você partir, você será lembrado por geração em geração. Amém, Jesus. Porque o registro está escrito no livro das obras. Espírito Santo. E hoje eu vou fazer um propósito aqui na igreja. Aleluia. Um propósito que vai abençoar a sua vida. Não combinei nada a propósito. Se eu estou aqui porque escuta o que eu estou te falando. Porque Deus permitiu que eu estivesse aqui. Você tem 2 semanas. De hoje, 2 semanas. Até o dia 10 de agosto. Para você levantar memorial. Glória a Deus. Não somente memorial, mas um presente. Durante essas 2 semanas, escuta, se você crer, restituição em dobro Amém, Jesus. vai acontecer na sua vida. Amém. Eu estou aqui como profeta. Amém, Senhor. Você vai pegar um envelope de oferta. Dentro desse envelope você vai escrever a restituição que você quer que Deus realize na sua vida. Se na sua vida sentimental, familiar, na sua saúde, na sua vida financeira. Quem está entendendo? Amém. Amém. Você tem 2 semanas, no dia 10 de agosto, e você vai colocar uma oferta na vida do apóstolo e na vida da bispa. Uma oferta que você nunca deu antes. Uma oferta de amor, de gratidão. Se você reconhece a importância desse homem, dessa mulher na sua vida, você vai trazer a sua melhor oferta. Amém. Primeiro, escrito restituição. Não falte. Quer alegrar o coração? Não somente oferta, mas não falta culto não. Terça, quartas e domingo. O culto é terça, quarta? Quarta, sexta e domingo não falta. No final do culto, dessas 2 semanas, são 2 semanas, quarta, sexta e domingo não falta não. Pode cair gelo, pode estar chovendo, canivete. Vem, Deus. mostra o respeito, o carinho. Faz o seu pastor se emocionar. Vê o que está faltando dentro da igreja. Falta 2 ventiladores para colocar na parede. 2 ventiladores. Presenteie o seu pastor ali na oferta, traga presente. Vê o que o pastor está precisando. Vê o que a igreja está precisando. Abre seu coração. O seu pastor, essas 2 semanas, que se inicia hoje, ele tem que ser ligado à igreja. Depois, no final da reunião, a bispa e o apóstolo vai estar em cima do altar. E você vai trazer o seu envelope com o seu pedido de oração. A oferta você vai trazer dia 10. Agora você já pode trazer o pedido de oração. Quando chegar no final da reunião, você faz uma filinha, cada um vai. Você pode orar, ou pedir o apóstolo, a bispa, para botar os 2. Você fala. E ele vai perguntar, você fala. Qual é a restituição? O que
você quer? Restituição. Pastor, eu fui roubado, eu quero a restituição da minha saúde, do meu casamento, da minha família, da minha vida financeira, da minha vida profissional. Eu vou orar por você. Alega o seu pastor, alega a sua pastora. Aleluia. E como é que você diz, pastor, como é que o senhor sabe que isso é de Deus? Porque hoje estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se eu estiver mentindo, eu quero que Deus me mata de morte desgraçada, que eu perca a minha salvação. Para você entender que o negócio é sério, que eu não estou aqui brincando, não. Estou falando algo que tem o poder de mudar a história da sua vida. A sua vida só não muda se você não crer. Como é que você sabe que Deus, pastor? Porque hoje, quando eu acordei, estava vendo a televisão, estava escutando a palavra de Deus, de repente Deus me deu essa palavra. Deus. Foi muito forte. E eu disse para minha esposa, a pastora Daniele, Glória a Deus. Deus me deu uma palavra rema, uma palavra viva, uma palavra poderosa para abençoar o povo da igreja do apóstolo. Aleluia. Eu tenho que pregar essa palavra hoje. Glória a Deus. Não pode ser amanhã nem depois da manhã, tem que ser hoje. E para mim ter certeza que essa palavra de Deus, se é Deus que está me dando essa palavra para abençoar o povo da igreja do apóstolo, eu pedi a minha esposa, manda mensagem para mim, pai, dizendo isso. Mandei ela escreveu, apóstolo, senti algo muito forte de Deus, que é para mim levar a palavra hoje para a igreja. Glória a Deus. O Senhor permite? Eu falei, se for de Deus, o apóstolo vai permitir. Se não for, não vai. Porque imagina o apóstolo, um homem de Deus, cedeu o altar no dia de domingo, em cima da hora. Deus. Se for de Deus, vai. Se não for, não vai. Glória a Deus. Então eu vou saber que foi algo, emoção, não foi da parte de Deus. Mas se for de Deus, vai haver uma concordância. Amém. Quem está entendendo? Glória a Deus. Falei ou não falei, minha esposa? Falou. Daqui a pouco veio a mensagem. A bispa mandou uma mensagem dizendo que o apóstolo concordou. Se ele concordou, é porque é de Deus. Amém, Jesus. Se é de Deus, quando você fizer isso, essas 2 semanas, Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Vai haver restituição. E Deus enviou um eunuco. Porque sabe quem representa o rei? O rei é representado por Deus. Deus é o próprio rei. E o eunuco é o Senhor Jesus. O rei deu toda a autoridade, mandando devolver. Não somente devolver, para eles saírem da terra, saírem da casa, porque era uma praga que estava alojada lá e não ia sair por nada. E tem mais. O rei falou assim, ó, vocês chegaram aqui com o quê? O eunuco dizendo, chegamos aqui com 20 boi, 20 cabrito, algumas terras, só vai levar aquilo que vocês chegaram. O restante que foi produzido vai ficar tudo pro dono da terra. E tem mais, os 7 anos que você ficou aqui possuindo a terra, plantando, colhendo, criando os animais, vocês vão pagar o aluguel de 7 anos, restituição de tudo que foi roubado. Aleluia. Glória a Deus. Justiça. Porque está escrito, restitui-vos-eis os anos que foram destruídos, roubados pelo gafanhoto, cortador, migrador, Aleluia, Senhor. Aleluia. Houve um migrador. Esse migrador é o demônio. Esse migrador veio lá da China.
E o que essa praga fez? Ele destruiu vários países, várias famílias. Muitas pessoas foram atingidas por essa praga que matou, roubou. Depois do coronavírus, milhares de pessoas não conseguiram se reerguer. Traumas, dores. Mas Deus está dizendo que vai haver restituição. Aleluia. A Bíblia diz, olha para cá, pessoal, aquele que recebe um profeta, na situação do profeta, recebe galardão de profeta. Sabe o que é galardão? A bênção. Recompensa. Glória a Deus. E se alguém der um simples copinho d'água para um dos meus pequeninos, esses serão grandemente abençoados. Vocês estão compreendendo? 2 semanas para você pegar filho. Se você nunca limpou a igreja, participa da limpeza essas 2 semanas. Se você nunca saiu para fazer oração nas casas, entra no grupo da oração. Traga pessoas. Não falta culto. Porque quando a pessoa, o apóstolo, o pastor vê a igreja com o povo, as pessoas recebendo, as pessoas com gratidão, alegra o coração. Se você conseguir despertar o coração do seu apóstolo, da sua bispa, se prepare, porque vai haver restituição em dobro. Amém, Jesus. Coisas grandes vai acontecer. Glória a Deus. Deus vai te abençoar poderosamente. Eu creio que agora, quarta-feira, já vai começar. Não falte. Faz o esforço. Eu sei que muitas pessoas trabalham, chegam cansadas. Faz o esforço. Até o dia 10. Até o dia 10 de agosto. Faz o esforço. Venha. Creia. Deus está me dando uma palavra que tem o poder de mudar a história da tua vida. Creia. Faça o que você nunca fez. Abre o seu coração. Abre o coração. Eu sou lá do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós lutamos com forças demoníacas terríveis, chamado Oxum. São um grupo de demônios violentos, sanguinários. Quem está entendendo? Amém. Na guerra espiritual tremenda, batalha dolorida. Mas mesmo tendo essas lutas, essas dores, uma coisa que eu reparei que falta ter em muitas igrejas aqui, principalmente aqui em Uberlândia, Minas Gerais, é a obediência ao temor, a gratidão. Porque quando se fazia um propósito desse, as pessoas recebiam, as pessoas acreditavam. Veja, olha para mim aqui, por favor. Era um milagre cair do mundo, pessoal. Um milagre aconteceu. Curas, libertações. Pessoas contando testemunho de prosperidade. Casamentos eram restaurados. Porque Deus operava com poder. Que maravilhas. Você crê, pessoal? Mas antes de você participar desse propósito, pastor, eu quero participar desse propósito. Eu vou honrar o meu pastor, eu vou honrar a minha pastora, eu vou honrar a igreja. Essas 2 semanas vai ser forte. Eu quero restituição. Nós vamos fazer uma oração forte. Posso lembrar Deus, pessoal? Glória a Deus. Antes, você vai botar a mão no seu coração e vamos orar.
Porque toda vez, pode ficar de pé, pessoal, que uma palavra ela é pregada, principalmente uma palavra para abençoar a igreja, demônios territoriais, eles se levantam para amarrar o coração das pessoas. Então você vai orar com a mão no seu coração. E quando você orar, você vai dar um grito de guerra. Você vai dizer: todo espírito contrário, de dúvida, de medo, de incerteza, vai sair da minha vida agora, da sua mente, do seu coração, do seu subconsciente. E você vai dar uma palavra dizendo: sai. Amém, pessoal? Amém. Você vai se libertar. Porque você vai participar desse propósito que Deus está dando para a igreja com o seu coração aberto. Porque eu tenho certeza que quando você começar a participar, vai haver restituição. Você que foi lesado, você que teve perda, você que sentiu perda na sua vida, Deus vai restituir tudo aquilo que foi lesado. Posso glória a Deus, igreja? Glória a Deus. Deus vai restituir. E você vai ver a grandeza de Deus na sua vida. Quem quer? Posso glória a Deus? Glória a Deus. Então diz para Deus assim: ó, eu vim